As 5 linguagens da oração, e hoje nós fechamos o nosso ciclo, né, irmãos, com a 5ª linguagem. Aí está primeiro momento de reflexão, nós falamos sobre a linguagem aprendida, aqueles elementos, aquelas experiências, histórias que vivemos, texto sagrado, a linguagem sincera, a linguagem arrependida, a linguagem submissa, e hoje é a vez da linguagem silenciada. Eu não gostei mesmo dessa expressão que eu mesmo usei, sabe, irmãos? Não sei se a linguagem do silêncio fica melhor, não sei se a linguagem... Eu não sei, mas entendeu qual é a história? Aquele momento de oração em que você para conversar com Deus, mas não diz absolutamente nada. Não diz absolutamente nada. Você não pronuncia palavras. Nenhuma palavra sai dos seus lábios. Mas no seu íntimo, na sua alma, você está intercedendo, se derramando na presença de Deus, experimentando da sua graça. E aqui, meus irmãos, deixe-me fazer o seguinte. Vamos começar a pensar neste tema a partir de uma declaração de Jesus. No Sermão do Monte, Jesus trata do tripé daquela que era a prática religiosa judaica do primeiro século: jejum, esmola e oração. Quando Jesus foi tratar da oração, que é o espaço, segundo Mateus, que ele usou para ensinar a chamada oração do Pai Nosso, Jesus fez algumas observações, mas entre as observações que ele faz, ele diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Eu quero fazer alguns destaques aqui a estas palavras de Jesus. E o primeiro destaque tem a ver com a ideia da experiência pessoal. Eu não sei se você observou a insistência com que a palavra, o pronome tu aparece aqui. Observe comigo, se quiser até pode contar, viu? Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Quantas vezes eu não contei? Quantas referências à segunda pessoa do singular? Você consegue entender o que é que o texto está dizendo? É que a oração, ela precisa ser uma experiência com o tu. E quando a gente usa essa expressão, sabe de quem eu me lembro? Do salmista. No Salmo 23, ele começa a falar de Deus como ele: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, me faz repousar. Mas quando ele vai para o vale da sombra da morte, o que é que ele diz? Tu estás comigo. Porque é no vale da sombra da morte que essa relação se torna ainda mais próxima. E o ele dá lugar ao tu. Oração precisa ser uma experiência pessoal. Quando eu vejo Jesus dizendo assim: ora a teu pai, aí depois teu pai, por favor, eu não quero aqui dizer que é pecado usar essa expressão de forma alguma. Mas às vezes quando alguém se emociona em oração, aí diz assim: ó Deus, Deus Pai de Abraão, de Isaac, de Jacó, vai lá nas últimas gerações. Mas você entendeu o que é que o texto está dizendo? Que quando você ora, você precisa identificar Deus como o seu Pai, o meu Pai. Porque algumas vezes nós queremos nos aproximar de Deus como se tivéssemos a procuração de Abraão, a procuração do Isaac, a procuração do Jacó. Então nós trazemos toda uma bagagem teológica, histórica, de religiosidade, mas não percebemos que a oração, no momento da oração, o ele precisa dar lugar ao tu. É um momento de proximidade com Deus. É o momento em que nós nos aproximamos verdadeiramente de Deus. E uma coisa que eu quero também destacar, irmãos, é que nesse texto Jesus ele mostra que há um movimento que começa do secreto e termina no público. Veja o final dos versos que mencionei. Aí ele diz: teu pai que está em secreto, teu pai que vê em secreto, e aí diz que te recompensará publicamente. Experiência com Deus é assim, irmãos. Às vezes o que acontece no secreto, sabe aquela súplica do secreto? A gratidão vai ser publicamente. Sabe, aquela experiência de dor, de cirurgia, de enfermidade, em que você teve a experiência com Deus, lá no seu secreto, o testemunho tem que ser publicamente.
E aqui o texto diz que a recompensa também será pública. Na verdade, o que às vezes a gente pensa é inverter essa ordem, imaginando que a publicidade em torno da nossa experiência de oração possa trazer algum retorno, alguma bênção especial. Jesus está dizendo que caminhar com Deus é experimentá-lo no secreto, no íntimo, no reservado, no particular, dentro de casa. Quando a gente vem para o público, ou para o publicamente precisa ser uma extensão daquilo que eu vivo em secreto. Sabe, orar nessas quatro paredes, falar de Deus nessas quatro paredes, ou dentro dessa experiência de religiosidade, não é aquilo que o Senhor espera da gente. A gente não vem cultuar a Deus. Nós estamos aqui numa experiência que é pública, mas é uma extensão do culto em que nós estamos celebrando a Deus lá na nossa intimidade, lá em nossa casa, lá em nosso trabalho. Consegue entender? Quando nós nos reunimos aqui, é extensão do culto. Aliás, tem alguém que diz que o culto verdadeiramente começa quando a gente sai do santuário. E sai movido por tudo aquilo que Deus colocou em meu coração e em seu coração. A experiência do culto comunitário é uma bênção, irmãos. Mas ela encontra validade, encontra sustentação, quando ela é extensão da minha relação com Deus no secreto, do privado ao público. Mas eu vou mais adiante, irmãos. Nesse ambiente que eu coloquei aqui, AB, e eu coloquei AS. AB eu quero chamar de ambiente de barulho, viu, gente? E AS, ambiente de silêncio. Eu vou dizer uma coisa, eu estava na Bahia esse final de semana. Gente, a cada esquina um paredão. Lá estava eu tentando estudar nos momentos da tarde, só que o hotel ficava de frente de uma escola e eles estavam com a fanfarra, ensaiando, preparando para o desfile agora de setembro. Eu digo, meu Deus, ninguém merece um negócio desse. Aí eu abria, olhava para o outro lado, a outra janela, tinha um som de um paredão. E em baiano, quando escuta música, meus irmãos, os decibéis são diferentes. Aquela gente é diferente, é diferente. Eu brinquei muito com o pastor, disse, rapaz, baiano gosta de uma zoada, né? Ele aí começava a sorrir. Mas, de repente, esquecendo aqui, não é o ambiente baiano, é por isso que eu estou comentando, é ambiente de barulho. Sabe? De barulho, de barulho. Eu coloquei, por exemplo, se você quer viver uma intimidade, vou dizer de uma forma diferente, você vai sair com uma pessoa com quem você tem uma relação íntima, de amor, de afeto. Essa experiência de estar com ele ou com ela se torna melhor, mais prazerosa no ambiente de silêncio. Experimenta. Começar um namoro num lugar barulhento não vai dar certo. Seu pedido de amor vai ser rejeitado. Eu estou ajudando você, viu? Eu estou lhe ajudando. Mas não é verdade? Aí eu coloquei assim, como característica do ambiente de barulho, muita distração. Você não consegue se concentrar. Mas no ambiente de silêncio, você tem clareza, você tem a percepção melhor daquilo que está ao seu redor. No ambiente de barulho, gente, barulho e estresse caminham assim, ó. Caminham assim, lado a lado. E eu observo, não sei se os irmãos já viram, que tem uma regra. Quanto pior a música, mais alto escutam. Parece que tem uma relação assim proporcional. Maior volume, pior a música. É mais ou menos assim. Então, quando eu falo aqui em estresse, se você vai para um ambiente de silêncio, aquilo rima com sossego, rima com paz, sabe? Com serenidade. Conexão. Por exemplo, se você quer realizar uma conexão num ambiente de barulho, isso vai ficar no nível de superfície, mas quando você entra no quarto, como diz Jesus, em secreto, fecha a porta, ele ainda manda fechar a porta, irmãos. Entre, feche a porta e você está lá sozinho com Deus, nesse ambiente de silêncio, a sua conexão vai ser ainda mais profunda. Eu queria tanto estimular os irmãos a cultivar a oração no silêncio. A oração silenciosa. Aliás, eu já encontrei gente sugerindo, inclusive, que quando você for falar determinadas coisas com Deus, não fala alto não, senão o diabo escuta. Porque o diabo não é onisciente. Então você dá um drible no capeta, porque você faz em silêncio, ele não fica sabendo. Até recordo de um pregador que dizia que não preparava sermão para Satanás não ter uma fila. Então ele ia sem preparar o sermão. Na hora ele abria a Bíblia e começava a falar.
Porque se ele anuncia, se ele escreve, se ele fala, vai que o diabo toma conhecimento e vai trabalhar contra a pregação do evangelho. Eu não, nem citar isso, eu não faço de um púlpito um negócio desse, né, irmão? Não é um absurdo um negócio desse. Mas eu queria chamar a sua atenção para um exemplo bíblico de alguém que orou em silêncio. O nome dela, Ana, a mãe de Samuel. A Bíblia vai dizer lá no primeiro capítulo do livro de Samuel, que Ana, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto, notem, Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Por isso é que eu entendo que a oração feita por Ana é esse tipo de oração. A oração do silêncio, a oração em que a gente não pronuncia palavras. E uma das coisas que eu observo, sabe, é que a história de Ana me mostra claramente que há certas coisas que nós sentimos que somente Deus irá entender. E aqui a questão é tão delicada, irmãos, porque a dor de Ana, a forma como ela conversava com Deus, aquilo que ela estava sentindo, aquilo que ela derramava com lágrimas, lembram que ela chorava, se derramava enquanto orava, não dizia uma palavra, balbuciava, o lábio mexia, mas ninguém ouvia a voz daquela mulher. Eu volto a dizer, alguns sentimentos, mesmo que você esteja com uma pessoa amada, mesmo que você esteja em família, mesmo que você esteja com pessoas muito próximas, algumas vezes essas pessoas não vão entender o que você está sentindo. No caso de Ana, fica claro para mim, porque Elcana, um homem muito apaixonado por esta mulher, que cuidava bem desta mulher, que presenteava esta mulher, mesmo tendo uma segunda esposa, Penina, a Bíblia faz questão de dizer que ele dava sempre o dobro a Ana, porque ele amava profundamente aquela mulher. Aí o texto vai dizer que uma ocasião ele vê a mulher chorando e pergunta: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? E aí depois ele se apresenta e diz: olha, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Dá vontade de dizer o que é este homem, minha irmã? Diga aí. 10? Precisam 10 ou um só? Né? Eu não sei. Consegue entender? Por maior que fosse o amor deste homem por esta mulher, ele não conseguia compreender o sentimento que ela guardava no coração. E não somente ele. Quando ela vai para o santuário e começa a orar, o próprio sacerdote não conseguiu entender os sentimentos daquela mulher. Ele vê aquela mulher chorando, sem dizer uma palavra sequer, os lábios mexendo, a Bíblia diz que Eli a teve por embriagada, e aí mais uma vez ela é questionada por um outro homem. Não fosse bastante o marido, agora o sacerdote olha para ela e diz assim: até quando estarás tu embriagada? Ele não pergunta, ele conclui, ele acusa. E aí o texto diz: aparta de ti o teu vinho. Ele concluiu. Ele está dizendo que o seu problema é embriaguez, você está bebendo já essa hora da manhã. O que eu quero dizer é que às vezes nem pastor entende. Deu para entender? Nem o pastor vai lhe entender, nem marido vai entender, nem a esposa, nem pai. Tem horas que é entrar no quarto, fechar a porta e se derramar na presença de Deus, irmãos. E é nessas horas que eu entendo que a oração em silêncio, ela consegue traduzir os nossos sentimentos. Mas aqui uma segunda observação, é que se você quiser vencer a irritação, primeira coisa, dobre os joelhos. Segundo, fique em silêncio diante de Deus. A oração em silêncio, para mim, é o melhor remédio para a irritação. E eu vou tentar mostrar-lhes por quê. Porque esta mulher, lembra que eu falei da Penina, que era a segunda mulher do Elcana? A Bíblia diz que a sua rival excessivamente a provocava. É uma mulher de alma provocativa, para a irritar. E notem o que é que ela faz: porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Agora vejam só, irmãos, você já percebeu que quem quer lhe irritar sabe exatamente qual é o seu ponto fraco? Penina era terrível, não é, irmãos? Porque ela fazia questão
de machucar naquilo que era a maior dor de Ana. E aí o texto vai dizer que ela continua, o texto diz assim: e assim fazia ela de ano em ano. Quer dizer, me irrita, me provoca naquilo que eu tenho de mais sensível, e é contínuo, todos os anos. Eu não sei se você diria assim: olha, quer saber, eu não vou, esse ano eu não vou a Jerusalém, porque todo ano é a mesma coisa. Eu vou, Penina fica me irritando, me provocando, passando em rosto que eu não sou uma mulher fértil, não dei nenhum filho para Eucana e eu sofro com isso. Então, primeira coisa, aquele que quer lhe irritar vai encontrar o seu ponto fraco. O diabo, ele age assim, irmãos. Ele espera Jesus ficar com fome para sugerir que pedras sejam transformadas em pão. Ele trabalha em nossas fragilidades. Depois da fragilidade identificada, aí vem a insistência, sabe? Aquilo que vai ficar o tempo todo batendo naquela mesma tecla, aquela mesma situação, porque as tentações satânicas, elas são repetitivas, elas obedecem um mesmo modelo. E quando você descobre a forma como ele tem agido, você consegue vencer. Isso você precisa desenvolver. Aí o texto continua dizendo: a outra a irritava, por isso chorava e não comia. A irritação já estava trazendo problemas até no apetite de Ana. E, gente, algumas pessoas, uma vez irritadas, deixam de comer. E há outros que comem em dobro. Não sei qual é o grupo que você pertence. Mas tem gente que, quando fica emocionalmente abalado ou abalada, bota para comer, não é, irmãos? Bota para compensar a dificuldade. Tem muita gente fazendo assim. Eu estou percebendo que a maioria aqui aumenta o prato. Mas há outros que não conseguem se alimentar, há outros que não conseguem ler, se concentrar naquilo que precisa fazer, há outros que perdem o sono, há outros que não saem da cama e preferem ficar dormindo o tempo todo para não ver ninguém. Eu não sei como é que você reage quando você é irritado. Eu sei que na maior parte de nós, eu sei que todos nós somos pessoas muito calmas, a menos que alguém nos irrite. Mas se não nos irritarem, aliás, eu não sei como surgiu aquela história de catucar a onça com vara curta. Quer dizer que com vara longa pode, irmãos? Eu sugiro que não cutuque a onça de qualquer jeito, viu? Nem de um jeito, nem de outro. Mas o irritador, o provocador, sabe? A semelhança de Penina, ele às vezes consegue ir mais longe em sua provocação e destruir a sua saúde. Tem muita gente doente por conta de uma provocação contínua, irritação contínua. Muita gente. Mas eu vou ainda acrescentar uma observação. É que a oração em silêncio não é para quem não tem nada a dizer, nada para falar com Deus. Eu não sei o que vou dizer, então vou ficar calado. Não é isso. Porque se você observar, a Bíblia descreve aquela que foi a oração daquela mulher. Primeiro você observa que ela consegue identificar quem é Deus e ao mesmo tempo quem é ela. Porque notem como começa a oração: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva. Se eu lhe perguntar quem é Ana, como é que ela se identifica? Como serva. E quem é Deus? Você percebeu qual foi o título que ela deu a Deus nessa oração? Senhor dos exércitos. Normalmente essa expressão se diz que ela surgiu quando Israel começou a ter os seus momentos de lutas, de conflitos, de guerras com os outros povos. Então eles assimilaram a partir das guerras que o Deus a quem eles serviam era o Senhor dos exércitos. Agora me responda, por que Ana chama Deus de Senhor dos exércitos em sua oração? Porque ela estava o quê, irmãos? Numa guerra, numa batalha. Ela consegue identificar quem é Deus, mas ela também consegue dizer quem eu sou. A oração em silêncio não é para quem não tem o que dizer. A oração em silêncio também precisa, de alguma forma, manifestar aquilo que eu chamo de teologia e antropologia. Quem é Deus e quem eu sou.
Só que ela continua na sua oração, e você vai ver aqui que novamente a palavra serva aparece 2 vezes, mas ela tem uma clareza no pedido, naquilo que ela quer, que ela volta-se para Deus, olha, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem. Eu não quero ser mãe somente não, viu? Eu quero ser mãe de quê? De um menino. E aí eu fico lembrando dos momentos em que Jesus foi fazer milagres. Aí ele chega para um cego e pergunta o quê? O que é que você quer que eu faça? A oração em silêncio não é para quem não tem o que dizer, é para quem sabe exatamente o que quer. Vai ficar em silêncio em oração, vai passar um período assim, sabe? De meditação, de reflexão, não vai falar muito, mas você sabe o que quer diante de Deus. E você vai ser sincera. Lembra da linguagem da sinceridade? E você vai dizer exatamente aquilo que está em seu coração. Eu quero um filho e eu quero um filho homem. Ela diz claramente ao Senhor. E nesta oração, observem que ela faz ainda um compromisso para o futuro. Porque ela diz, me dê um filho homem, que eu vou te devolver esse filho. Ela diz, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida. E aí faz um voto de nazirado, dizendo, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Oração em silêncio é para quem quer assumir compromissos a longo prazo com Deus. Não é oração de quem só quer chorar. Ana chorou, e chorou abundantemente. Mas ela sabia o que estava dizendo ao Senhor. Oração, deixa eu dizer de uma outra forma, não é proibido chorar enquanto se ora não, viu gente? Mas não pense que o choro substitui a sua oração. Às vezes a gente se emociona quando alguém está orando e começa a chorar, imaginando que as lágrimas acrescentam como que poder à oração. Mas nesses... eu não sei se eu deveria falar isso não, sabe, mas pode parecer julgamento da minha parte. Mas há quem consiga fazer teatro enquanto ora, viu, irmãos? Há quem consiga fazer teatro enquanto ora. Há quem consiga representar muito bem. E sabe quem diz isso? É o próprio Cristo. Porque ele diz, olha, ficam de pé, e a gente pensa que está falando com Deus, mas só está querendo o quê? O aplauso das pessoas à sua volta. Por isso, tenham a plena convicção. A gente precisa ser... Aí você vai me perguntar, mas pastor, quando é que eu devo fazer esta oração em silêncio? Eu quero sugerir algumas coisas bem práticas. Primeiro, quando? Em meio a uma discussão. Está discutindo com ele, né? Ele chegou daquele jeito, ela chegou naquele dia, ela está insuportável. Aí começam os dois a discutir. Enquanto você estiver discutindo, você fica olhando para o abençoado e começa a orar em silêncio. Viu? Senhor, repreende, Senhor. Senhor, me dá sabedoria, meu Pai. Meu Deus do céu, ele hoje, ela hoje, o que é que eu vou fazer? Conversa e ora. Sabe? Fique em oração, em silêncio. Também não precisa botar a mão para cima e dizer, ei, sai, Satanás, aí vai começar um problema, vai ficar pior. Então o que é que você faz? Ora em silêncio, em meio a uma discussão. E a discussão pode nem ser com você. Às vezes a discussão começa em casa, você não consegue interferir e às vezes nem pode, nem deve. Aí o que é que você faz? Vai para o teu quarto, enquanto estão discutindo lá, você, meu Deus, dá juízo àquela pessoa, faz com que eles se reconciliem, não permita que isso se torne um problema maior. Vai orar, em silêncio, não precisa orar, não precisa falar alto, tá? Quando, pastor, eu devo orar? Deixa eu lhe dar uma outra sugestão. Quando não for permitido. Eu já estive em lugares, eu me lembro do dia que eu orei a Jesus dentro de uma mesquita. Me deram a oportunidade, disseram, já que você... Orem aqui para... Eu digo, tá bom. Eu orei a Jesus em português, e quando eu disse amém, o que foi que os muçulmanos que estavam comigo na sinagoga, não, na mesquita, disseram? Amém também. Não entenderam nada do que eu disse, mas quando eu disse amém, eles disseram amém, e concordaram comigo em oração. E eu estava dentro de uma mesquita. Eu andava ali por alguns daqueles templos na China e entrava orando e saía orando. Eu via tanta coisa que eu não podia dizer muita coisa, mas eu chegava aí e passava, oh, Senhor, transforma esse lugar, abençoa a vida dessa... Não posso falar alto, né? Mas que eu orei da hora que eu entrei até a hora que eu saí. Da hora que eu entrei, até a hora que eu saí. Às vezes você está dentro do hospital, sei lá, dentro lá da UTI, não pode orar, você chega de junto. É só olhando para a pessoa que está ali e aqui em oração.
E você está orando o tempo todo ali ao lado daquela pessoa que está enferma. Podem não lhe permitir fazer isso, mas isso não significa que você não pode orar. Um crente, irmãos, ele jamais vai ser impedido de orar, porque ele pode orar até em silêncio, sabe? Pode orar até em silêncio. Não quero que fale mais de mim, mas eu vou orar por você. Não quero que ore, tudo bem. Eu não vou orar em voz alta, mas eu aqui, eu estou olhando para você e estou só conversando com Jesus. Quando é que eu devo orar em silêncio? Durante uma viagem. Você está dentro de um avião, está dentro de um ônibus, está viajando, está vendo aquelas coisas tão lindas, aproveita para orar, olha assim para a criação de Deus, e só não faça isso, se distraia dirigindo, mas se você estiver no carona, fique à vontade e vai ali orando, dando, Senhor, faz com que meu marido não cochile, sabe, dirigindo, abençoa. Eu acho tão interessante, eu vou dizer a vocês que às vezes eu já sorri dentro de avião em turbulências. Sabe que turbulência é aquele momento em que o avião balança, parece que vai cair. Eu fico impressionado porque tem gente que se segura na cadeira. Eu fico pensando, o que é que vai adiantar você segurar na cadeira? Você pensa que vai resolver seu problema segurando nessa cadeira, que vai sobreviver se o avião cair lá de cima. E aí eu confesso, irmãos, aí eu começo a sorrir, porque eu fico pensando que nesse momento de perturbação e de medo, a gente faz cada coisa sem sentido. Quando é que eu posso orar e devo orar, pastor? Durante a pregação. O pastor está pregando, está fazendo um apelo. Interceda pelo pregador, interceda pelo visitante. Ore, levou um visitante, um amigo, está sentado do lado dele, o pastor começou a fazer sermão. Senhor, fala, Senhor, alcança o coração. Fez o apelo. Tem gente que dá um beliscão, né, no visitante. Não vai não. Faz em oração. Fica ali em oração, Senhor, toca no coração dele, meu Deus. Fica ali, intercedendo. Ele não tem nem noção que você está falando o nome dele 20 vezes em oração, mas você está ali, em oração. E não é somente na pregação, no culto. Às vezes é alguém que está no hospital. Você vai com alguém fazer uma visita, aquela pessoa começou a pregar, não precisa nem fechar o olho, fica com o olho aberto e orando. Senhor, usa a palavra do teu servo, usa a palavra da tua serva, que essa palavra encontre. Fica ali em oração. Algumas vezes a manifestação de Deus através de uma palavra vai ser resultado não do pregador, mas do intercessor. O intercessor vai, de alguma forma, ser usado por Deus, sabe, aquela oração, para abençoar a palavra que está sendo dita. Ou você pensa que aquelas coincidências que acontecem quando você leva alguém para a igreja e o pregador começa a falar coisas, e a pessoa olha para você, você contou alguma coisa da minha vida para o pastor, é fruto do quê? Foi você que orou. E Deus, de alguma forma, iluminou, colocou no coração daquele pregador, daquele pastor, e de alguma forma a coisa aconteceu. Mas, pastor, uma última sugestão. Quando é que eu devo orar antes de responder? Em silêncio. Foi inquirido, disseram um monte de coisas para você, você vai ter que dar uma resposta. Aí o que é que você faz? Senhor, se você for pessoa precipitada, você faz a oração do Salmo que diz assim, põe um guarda na minha boca. Se você não consegue se expressar, tem dificuldade, Senhor, me dá a palavra certa para que eu possa... Se você estiver profundamente irritado e entender, você diz assim, ajuda para que eu escute um pouco mais antes de falar. Mas esteja em oração. Esteja em oração antes de dar qualquer que seja a resposta. Seja para um contrato, seja para dizer se vai começar a namorar ou não, se aceita o pedido de namoro, se aceita o pedido de noivado, se aceita o pedido de casamento, se aceita o convite para entrar para trabalhar, o que é que você faz antes? Ora. Mas está todo mundo... Não precisa fechar os olhos, você já aprendeu. Não precisa fechar os olhos, não precisa falar em voz alta, mas lá no seu íntimo, você está em oração diante do Senhor, em oração diante do Senhor. É por isso que às vezes eu entendo quando o apóstolo Paulo diz assim, orai sem cessar. Eu vou ficar fechando o olho para... Não, onde você estiver, eu estou orando, eu estou aqui só
conversando com meu Deus. Estou varrendo a casa. Eu me lembro de uma senhora lá em Recife, ela dizia sempre que quando ela varria a casa, ela começava com Deus, dizendo: Senhor, limpa meu coração, como eu estou limpando a minha casa, os cantinhos, sabe? Oh, Deus, me ajuda. Lavava o prato, a mesma coisa. Um dos mais belos sermões, mais práticos, mais simples que eu já escutei foi pregado em Quebrangulo, quando o pastor Rildo, agora pastor, mas na época ele era um líder da nossa igreja, ele estava ali, eu virei para ele, convidei para que ele desse uma palavra no nosso encontro, que a gente tinha diversos grupos de costura, disso, daquilo, de algumas coisas assim, e eu sugeri que ele fosse. Esse homem vai lá para frente, um grande grupo de mulheres, e ele falando da experiência dele quando ele vai lavar prato. Ele disse: olha, quando o prato está sujo, eu não jogo o prato fora. Eu coloco ali na pia e com cuidado eu vou lavando o prato, vou passando o sabão, vou tirando o detergente, vou tirando toda a sujeira. E não é que depois a gente usa aquele prato para a gente se servir. Aí ele virou para o pessoal que estava lá e falou: mas é exatamente isso que Jesus quer fazer com você. O sangue dele nos purifica de todo pecado e você vai ser usado por Deus para a glória dele. Aí fez um apelo. Desse jeito que eu estou lhe dizendo. Você precisava ver a quantidade de pessoas que foram à frente, entendendo que precisavam ser lavadas pelo sangue de Jesus. Eu disse: meu Deus, que simplicidade, não é, irmãos? Que simplicidade. E assim é o Evangelho, irmãos. Complicado não é o Evangelho, complicado é o evangélico. Mas o Evangelho é simples. Eu nunca tinha pensado nisso, saiu agora, viu, irmãos? Mas o complicado não é o Evangelho, complicado são alguns, melhor dizer assim, né, irmãos? São alguns evangélicos, mas o Evangelho não. O Evangelho não, o Evangelho é simples, o Evangelho é simples. Do Evangelho a gente não se envergonha, mas de alguns evangélicos, pense na vergonha alheia que a gente sente, né, irmãos? Pense na vergonha alheia que a gente sente. Acho que isso dá um texto, não dá? Eu acho que isso dá um texto do Evangelho e os Evangelhos. Depois eu vou pensar nisso, Gente, hoje é um dia muito especial, né? Porque é o último quarta-feira do mês. E a gente, nas últimas quartas-feiras, o que faz? Agradece a Deus pelos aniversariantes. E eu já estou aqui, porque o mês de julho é o mês, não é, irmãos? Tem gente muito boa, mas os que nascem em julho, pode ter certeza que é matéria... né? Pois bem, onde estão os aniversariantes de julho? Venham cá, fiquem ao meu lado. Pode ver, só tem gente bonita, são os mais belos. Muito bem, venham, se aproximem. A pessoa fica até tímida, não quer nem mais vir à frente, depois dessa propaganda que o pastor fez dos aniversariantes de julho. Casou em julho? É felicidade certa, não é não? Nasceu em julho? É bênção de Deus nascer. Muito bem, meu nome é Roberto, eu nasci no dia 13 de julho de 1962. Completei 63 anos de idade. Tem um casal aqui apaixonado, abraçado, tem uma outra pessoa aqui depois. Quanto tempo, não é? Tudo bem. Diz seu nome e o aniversário. Meu nome é Edileuza e eu completo 45 anos amanhã. Olha. Pode falar. Meu nome é Andréia. Semana passada, na quarta, nós fizemos 14 aninhos de casados e hoje é meu aniversário. E o nome dele? Francis. No dia 2 de julho, fiz 43 anos de idade. Como diz o pastor, o mês de julho é muito especial mesmo. Dia 2 foi o nosso pequeno príncipe, o Joaquim. Dia 10 foi o meu sobrinho, o nascimento de um dos meus sobrinhos. Dia 25 o meu e hoje de outro sobrinho meu. Bernadette, dia 26 de julho. E Dalina, 25 de julho. Alicia, dia 11 de julho. Maicon, dia 3 de julho. Milena, dia 23 de julho. Meu nome é Matheus e ontem foi meu aniversário, completando 9 anos.
Meu nome é Valquíria e dia 21 de julho eu fiz 49. Eu sou Ana Karina, no dia 4 de julho eu fiz 48. Joedson, no dia 3 de julho, 57 anos. Meu nome é Aline, eu fiz 36 anos no dia 8 de julho. Boa noite, irmãos. Amanhã eu vou fazer mais um aninho. Meu nome é Eva. Esse negócio está dizendo a idade, né, Eva? Para quê, né, Eva? Para quê? Para quê? O pastor começa dizendo e todo mundo vai dizendo, né? Para quê? Para quê? Mais um ano de vida. Vamos ficar todos de pé e vamos agradecer a Deus pela vida dessas pessoas. Terminando aqui, nós vamos lá para trás para esse momento de gratidão, para esse momento de celebração. E essa gente vai poder ser abraçada por você. Você pode entregar os presentes que trouxe para todos eles, não é? Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer ao Deus eterno por esse cuidado dele para conosco. Pai, eu quero te agradecer pela vida, porque ao longo destes anos o Senhor tem sido tão bom para cada um de nós. Ao longo de cada dia, de cada semana, a gente olha para trás e consegue perceber claramente o poder da tua graça, do teu conforto, da força que um dia recebemos, do Deus que se manifestou curando, do Deus que se manifestou orientando, dando sabedoria, do Deus que nos disse não, o Deus que nos disse sim, o Deus que respondeu às nossas orações de imediato, o Deus que nos ensinou a esperar. Eu quero te agradecer pela vida dos meus irmãos e irmãs, pela minha própria vida, pelo casamento dos teus servos, pela experiência que estamos tendo, ó Pai, de viver cada dia debaixo do teu cuidado. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.